Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Eu já falei para você, não é? O templo da nossa igreja fica aqui na Praça Seca, número 32. O nosso templo fica bem em frente à estação do BRT da Praça Seca. E você é muito bem-vindo quando estiver aqui conosco. Pode nos procurar, que terei prazer em conversar e falar com você. Nós estamos estudando essa revista aqui que serve de referência, carta de Efésios, de Filipenses e de Filemão. Hoje nós estamos na última lição que fala especificamente sobre o livro de Filemão. Mas nós usamos, na verdade, como livro-texto, a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje você vai ter uma experiência muito diferente. Por quê? Porque se você nunca leu um livro da Bíblia, nós vamos ler um livro da Bíblia. Para você ter uma ideia, o livro de Filemão é só esse pedacinho aqui, ó. Dá uma olhadinha. É só esse pedacinho aqui das Escrituras. Um capítulo apenas, um trechinho apenas, mas uma bomba. É uma grande revelação que nós teremos aqui estudando a carta de Paulo a Filemão. Mas antes de estudar, eu sempre gosto de ler, de orar com vocês. E antes de orar, eu quero pedir a você, dê o seu like aí. Mostra que você abençoa outras pessoas através do seu like. Você dá o like e aí esse vídeo é compartilhado pela plataforma para outras pessoas também. Vamos orar? Pedir para que Deus nos oriente, nos conduza, nos dirija nesse tempo em que estivermos aqui estudando a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado porque nós podemos aprender da Tua palavra e compartilhar também do que aprendemos. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem a nos ensinar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Muito bom ter você aqui comigo. Você sabe que nós estamos estudando algumas cartas da prisão. Foram 4. Efésios, Filipenses e Filemão. Está faltando a carta aos Colossenses, mas nós vamos fazer um estudo no futuro só sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Você vê que aqui a carta é para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que está em Filipos. E a carta de Filemão não, é dirigida a uma pessoa, são cartas pessoais do apóstolo Paulo. Cartas pessoais como a carta a Timóteo, a Tito e a Filemão. São as cartas pessoais do apóstolo Paulo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma intromissão numa carta que não é dirigida a nós, como todo o texto bíblico. Por que essa carta aqui faz parte do cânon das Escrituras e se tornou famosa? Não por causa do volume de textos que ela apresenta, mas na realidade é por causa do conteúdo bombástico que tem aqui a carta de Filemão. Então vou colocar no quadro aqui para você não esquecer que a carta de Paulo a Filemão, a carta de Paulo a Filemão é como aquelas bombas que você acende a faísca aqui e ela vai explodir lá na frente. Ela é pequenininha, mas ela tem um grande poder para influenciar as nossas vidas. Acompanhe aí comigo, abra a sua Bíblia se você não tem, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu estou lendo aqui na nova versão. Não é a nova versão internacional, é a nova versão transformadora, que é a Bíblia nova que eu adquiri. Olha que coisa interessante. Versículos 1 a 3 é a saudação de Paulo e a identificação. Isso é interessante você entender que as cartas que a gente escreve hoje não se escreve mais carta, né? Mas quando se escrevia a carta, você escrevia toda a carta, botava a data e no final você assinava. Não sei se você já prestou atenção que as cartas bíblicas não são assim. Não é porque são bíblicas, é porque as cartas no passado eram escritas dessa forma aqui, olha aqui no quadro. As cartas eram escritas
por meio de pergaminhos ou papiros, né? E elas, você já deve ter visto isso, elas eram enroladas. Elas eram enroladas desse jeito aqui. E para desenrolar e só ler a assinatura no final, ficava ruim. Então, aqui entrava normalmente o remetente, o destinatário, a saudação e o conteúdo. Essa era a ordem, depois tinha a conclusão, mas a ordem, porque na hora que a pessoa abrisse o rolo, ela logo ia ver para quem que era, para quem a carta era dirigida, quem estava escrevendo e qual era o conteúdo da carta. Então vamos ver lá, versículos 1 a 3, Paulo vai dizer assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então você sabe que essa carta aqui tem o título de Filemão, mas ela é dirigida a Filemão e aberta à esposa de Filemão, ao filho de Filemão e a toda a igreja. Então, toda a igreja de Colossos, porque é de onde é Filemão, onde ele estava desenvolvendo trabalho, a igreja se reunia na casa dele, e ele era um homem muito abastado, com muitos recursos financeiros. Então Paulo escreve para ele, mas a esposa vai ler, o filho vai ler, e a igreja toda vai ler. Já pensou? Uma carta dirigida a mim, que todo mundo pudesse ler. Eles iam saber de todas as particularidades relacionadas a essa carta, mas é um pedido. Então fica muito claro que é o Paulo fazendo um pedido para Filemão e todas as pessoas vão ver a atitude de Filemão, se vai ser positiva ou se vai ser negativa. Então esse é um desafio para nós. Nós estamos lendo uma carta escrita para Filemão, para sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo essa carta porque a gente está quase fazendo parte da igreja e descobrindo o que é que Paulo estava querendo. Agora vamos ver dos versículos 4 até o versículo 7. Paulo vai dizer assim: Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Então veja, a carta tem 25 versículos e o Paulo, até o versículo 7, ele está fazendo a saudação, a apresentação e aquele da ação de graças pela vida do Filemão. O que ele fala de Filemão? Ele fala que Filemão tem uma fé firme no Senhor Jesus. Ele sabe que Filemão é uma pessoa amorosa com todo o povo santo, como diz aí o versículo 5. Ele também ora para que Deus ajude a Filemão a continuar pondo em prática todas as coisas boas que eles têm aprendido em Cristo Jesus. Ele vai dizer que o amor de Filemão é tão grande que a alegria dele tem se revigorado pensando na bondade que existe no coração de Filemão. Ora, agora Paulo vai começar a fazer o seu pedido. E é muito interessante a gente começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Porque a minha proposta hoje é contar a história do livro de Filemão e depois tentar fazer a aplicação da nossa vida nos colocando no lugar dos personagens, ok? Então, você já sabe, Filemão era um homem abastado, um homem cristão, um homem tão dedicado a Deus que emprestava a sua casa para a reunião da igreja e sua família toda estava envolvida com o trabalho de Deus. Aí no versículo 8, Paulo começa
a mostrar a bomba que está prestes a cair no colo do Filemão. Olha que coisa interessante. Paulo vai dizer assim: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro em Jesus Cristo. Então Paulo podia reivindicar, podia falar com Filemão: olha, eu te ensinei sobre a fé, não sei o quê. Mas qual é o argumento de Paulo? Eu vou apelar para o amor que está dentro de você, para o amor que transformou você, para o amor que mudou o seu jeito de ser e de pensar em relação a todos os conceitos que existem na sociedade. Aí vem no versículo 10, ele vai falar: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Opa, quem é esse tal de Onésimo, né? Onésimo, a palavra Onésimo é útil e é um nome muito comum na época do Império Romano. Por que é comum? Porque todos as pessoas escravas, elas passavam a ser propriedades do seu senhor. E como funcionava a situação da escravidão na época do Império Romano? Bem, Roma entrava na batalha, subjugava as pessoas e trazia aquelas pessoas deportadas de sua terra, arrastava-os até Roma, e ali eles vendiam as pessoas para serem escravas. E por que davam às vezes o nome de Onésimo, por exemplo? Porque eu era um escravo bom, era um escravo confiável, era um escravo útil. A palavra Onésimo significa útil. E agora, Paulo está pedindo, suplicando, como ele diz no verso 10, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Como assim? Onésimo? Onésimo? Quem é esse Onésimo? Filemão sabia quem era Onésimo. Por que ele sabia? Porque Onésimo era escravo do senhor Filemão. Entende? Onésimo era escravo de Filemão e ficava ajudando na casa de Filemão. Mas Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo fugiu de Filemão, alguma coisa aconteceu, algumas pessoas dizem que ele roubou, outras pessoas dizem que ele só fugiu, que ele queria independência, mas como acontecia aqui na época da escravidão aqui no Brasil, que tinha outra estrutura, que a escravidão estava relacionada à etnia e não a essa questão só do poder, o que acontecia aqui? Tinham os caçadores de fugitivos, lá em Roma, na Roma Antiga também tinha. Então tinham aquelas pessoas que ganhavam dinheiro caçando escravos fugitivos. Bem, a gente não sabe a história, a gente sabe que Paulo estava preso em Roma e Onésimo foi parar na mesma prisão que o apóstolo Paulo. Como nós vimos lá na carta aos Filipenses, e Paulo também estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, você sabe que naquela carta era uma prisão domiciliar do apóstolo Paulo e ele sempre ficava do lado de um soldado. Mas aqui provavelmente é outra prisão do apóstolo Paulo. Paulo vivia preso, né? Então é uma outra prisão e nessa prisão, Paulo falando de Jesus, ele sempre continuava falando da palavra. E olha que coisa interessante, aquele preso fujão chamado Onésimo aceita Jesus como Salvador. E ele começa a falar com Paulo e Paulo aprender com um pouco da vida de Onésimo e ele descobre que Onésimo é um escravo fugitivo de seu amigo Filemão. Eita! Mundo pequeno, devia falar Onésimo, não tinha um lugar melhor para eu parar do que junto com o apóstolo Paulo, aceitando Jesus como Salvador e Paulo fazendo o desafio de me reaproximar com o meu Senhor. Como é que eu vou fazer isso? E Paulo continua falando aqui, ele está escrevendo para Filemão, lembre-se disso. Ele vai dizer lá, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Olha que coisa interessante.
Paulo fala para o escravo fugitivo voltar para o seu dono. Paulo fala para o escravo que aceitou Jesus como Salvador mostrar seu arrependimento voltando ao seu passado e voltando a se subordinar a Filemão. E quem leva a carta é o próprio Onésimo. Imaginem a situação desse escravo fugitivo. E Paulo não para por aí, ele vai falar: gostaria de mantê-lo, de manter Onésimo, ó, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajuda em seu lugar, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é mais um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está falando para Filemão aceitar Onésimo e não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Lembram-se do que nós já estudamos aqui? Que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que explorava não explora mais. E o Evangelho nos torna todos iguais. Não há homem nem mulher, nem escravo, nem livre, nem patrão, nem empregado. Todos somos iguais perante o Senhor Jesus. E é isso que Paulo apela para Filemão. E agora ele faz também, você vê que ele faz um trocadilho. Olha, se a palavra Onésimo significa útil, ele falou, antes ele não era útil, era inútil para você. Mas agora ele é Onésimo mesmo, ele é útil para você e para mim. E Paulo ainda pode falar que Onésimo tem que aceitar, mas não, ele vai apelar para o amor e para a boa vontade desse nosso irmão Filemão. Verso 17, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre a mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Alguma coisa aconteceu, mas Paulo assume a dívida de Onésimo. Isso faz você lembrar alguma coisa? Bem, eu lembro logo de cara de dois personagens. O primeiro é uma história que Jesus conta do bom samaritano, que ele vai, ajuda aquele homem que ele nem conhecia, ajuda aquele homem, leva ele para a estalagem, paga a dívida daquele homem e o libera para voltar à vida normal. Isso é muito interessante. Mas aqui, Paulo está fazendo um papel de ser igual a Cristo. Porque o que Paulo fala? Paulo fala de Jesus para Onésimo, Onésimo aceita Jesus como Salvador, mas ele não espera Jesus vir de lá para interceder por Onésimo. É o Paulo que faz o papel de representante de Deus aqui na terra. Ele faz então a intermediação entre Onésimo e Filemão, entre Filemão e Onésimo, e Paulo ainda diz que vai assumir as dívidas, prováveis dívidas desse escravo. Aí, no verso 20, ele vai falar, sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Aí ele vai dizer, escreva esta carta certo de que você fará bem o que eu lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Depois ele faz as saudações finais, ele vai falar, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, manda lembranças, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Agora vamos fazer a conexão que eu sugeri a você. Pense comigo aqui. Você tem aqui
uma pessoa abastada, uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, um patrão, que é nosso amigo Filemão. Filemão está aqui. Do lado de Filemão você tem um escravo. Vou botar com a mochila aqui e está com a carta de Paulo aqui, chamado Onésimo. Eu quero que você se imagine na posição. Esse aqui, então, Filemão. Esse aqui, Onésimo. Se imagine na posição de Filemão. Filemão podia muito bem, e legalmente falando, ele podia falar, Paulo, sem essa, né? Eu sou cristão, mas não tem esse negócio comigo, não. Tenho que seguir a lei. E o que ele podia fazer? Ele podia prender Onésimo, bater em Onésimo e até matar Onésimo, porque o escravo era propriedade do Senhor. E Onésimo? Imagine, Onésimo fugiu da presença de Filemão. Agora Paulo manda a carta para Filemão e manda ele, como diz a expressão popular, colocar o rabinho entre as pernas e voltar para o seu patrão. Imagine a vergonha de Onésimo numa situação dessa. Imagine encarar o patrão e falar, eu fugi mesmo, mas aceitei Jesus, eu sou uma nova pessoa, me faça de novo como um servo do Senhor. Olha, essa é a grande bomba, esse é o grande desafio, tanto de Filemão quanto de Onésimo. Eu não sei se você está na posição de Onésimo ou de Filemão, mas o que eu sei é que o Evangelho revoluciona a nossa vida. No Evangelho, se eu sou Filemão, eu sou sensível à dor do outro, e porque eu sou amado e perdoado, eu amo e eu perdoo. Eu dou uma segunda chance. E se eu sou Onésimo e fiz alguma coisa errada, eu reconheço o que eu fiz de errado, procuro a pessoa, confesso os meus pecados e peço perdão. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a bomba que acontece dentro de cada um de nós. E se eu e você aceitamos Jesus como Salvador, prepare-se para grandes mudanças em nossa vida. Por isso eu disse que a carta é pequena, mas a carta é uma bomba. É o poder de Deus que transforma o nosso ser. É o poder de Deus que faz com que sejamos parecidos com Jesus. Mas o poder de Deus não é pela força e pela imposição. O poder de Deus é revelado no amor de Deus. Como diz o evangelista João, aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Na conclusão desse estudo, quero deixar o desafio para você e para mim mesmo. Eu tenho que ser mais parecido com Jesus. E tenho que me colocar tanto na posição de Filemão, para as pessoas que estão abaixo de mim e olhá-las de igual para igual, quanto as pessoas que estão acima de mim, reconhecer a hierarquia deles acima de mim, mas sempre pensar que o Senhor me redime, me transforma e me coloca como uma pessoa amada, um filho amado por Deus. A minha oração é que Deus te abençoe e que de alguma forma essas lições possam estimular sua vida cristã para se tornar cada vez mais poderosa e forte. Boa semana, Deus te abençoe. Ainda tem uma surpresa para você. Se você acompanhou todos os nossos estudos, eu vou deixar aqui, o pessoal da mídia vai deixar aqui para você um link para você baixar algumas perguntas para reforçar o que você aprendeu sobre Efésios, sobre Filipenses e sobre a carta de Filemão. Quem sabe, se você manda e consegue gabaritar todas essas perguntas. Deus te abençoe, boa semana.